Estudos para concursos IBGE, Açaí, Informática e Administração, conteúdo de administração, sobre grupos e equipes. Mas eu já fiz o vídeo de grupos, agora eu vou falar dos equipes. No conteúdo de equipes tem tipos de trabalho, tipos de equipe de trabalho, tipologia segundo Robbins, equipes virtuais, tipologia de acordo com o estágio de desempenho, pseudo-equipes, grupos de trabalho. Não existe estímulo para transformar-se em equipe, quer dizer, grupo de trabalho, equipes potenciais, equipes reais, equipes de elevado desempenho. São tipos de equipe que vão falar aqui, da tipologia de equipes. Depois tem o sobre conteúdo sobre eficiência e eficácia das equipes. Daí ele fala dos projetos do trabalho, da composição. Depois tem conteúdo sobre capacidade dos membros, personalidade, alocação de papéis, diversidade, tamanho das equipes e flexibilidade dos membros, junto com preferência dos membros. Daí depois tem recursos adequados, liderança e estrutura de equipes, clima de confiança na equipe, sistema de avaliação do desempenho e recompensa da equipe, e propósito comum da equipe, metas específicas da equipe, eficácia da equipe, níveis de conflito da equipe, folga social da equipe. Será que é folga social? Interessante. Depois tem as referências bibliográficas. Bonitinho. Vamos lá. Pá, 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 pá. Trabalho em equipe. Vai. Ainda que já tenhamos apresentado o conceito para o termo, uma equipe pode ser entendida como um conjunto ou grupo de pessoas com habilidades complementares comprometidas, umas com as outras e um plano de trabalho bem definido. Nesse conceito reconhece a diversidade do conhecimento e habilidades entre os membros que se complementam e enriquecem o trabalho como um todo, contribuindo dessa maneira para que a equipe tenha mais chances de atingir seu objetivo. Curiosidade: é certo que o trabalho de equipe possui inúmeras vantagens, mas sua aplicação não é eficaz em todas as situações. Para isso, basta que você imaginar situações hipotéticas, como por exemplo, determinando órgão público do tipo ambiental. Ele necessita fazer uma inspeção no local. Daí, e esse local é uma pequena área de consequente produção consequente de pequena área, que é ali, não, basicamente assim tem um órgão do tipo público ambiental. Eles têm que fazer um trabalho de inspeção no local, no próprio local, e ainda o local é uma área pequena. Consequentemente, a produção de um relatório de vistoria, que é um parecer, vai ter que ser feito por parte de, ainda mais específico, um fiscal ambiental. Daí você acha que essa atividade seria mais eficaz se desenvolvida por uma única pessoa ou por uma equipe? E aí? Pois é, o problema é que, até se formar a equipe, conduzi-la ao local, agregar opinião no relatório, etc., todos os trecos que a equipe ia fazer, um único oficial poderia ter feito essa tarefa trocentas vezes, entendeu? Ela teria feito a tarefa com a qualidade esperada dele, normal, e muitas mais vezes já teria feito o treco, mas com os trecos de conduzir, criar, formar e produzir o trabalho de uma equipe ia demorar muito mais tempo. Necessário, entende? E agora aparece um cara chamado Clock Goldsmith, que foi referenciado por Chiavenato. Ele propõe 10 habilidades que os membros de uma equipe devem desenvolver. As 10 habilidades são... Isso aqui parece importante, né? Habilidade de autogerenciamento, habilidade de comunicação, habilidade de liderança e, falando de habilidades, né? Habilidade de responsabilidade, habilidade de apoio à diversidade, habilidade de retroação à avaliação, habilidade de planejamento estratégico, habilidade de conduzir reunião bem-sucedidas, habilidade de resolver conflitos e habilidade de desfrutar. Necessário todas essas coisas. Se pergunte se você tem essas habilidades. A equipe deve, em conjunto, primeiro sobre autogerenciamento.
A equipe deve, em conjunto, ultrapassar obstáculos por meio de construção de um senso de propriedade, responsabilidade, compromisso e eficiência de cada membro, e encorajando total participação e autocrítica para melhorar incessantemente as condições de trabalho. A habilidade de comunicação. A equipe deve trabalhar colaborativamente para comunicar aberta e honestamente, ouvir ativamente para obter sinergia. Sobre a habilidade de liderança, a equipe deve criar oportunidades para que cada participante sirva como líder. Para tanto, cada membro deve aprender e organizar, colaborar, planejar e facilitar, relacionar e servir como coach e mentor. Sobre a habilidade e responsabilidade, cada membro da equipe é responsável não só pelo seu trabalho, mas também pelo trabalho das colegas. Em vez de espectador, cada participante é um ator com responsabilidade compartilhada com os demais. Habilidade de apoio e diversidade. Quanto mais diversificada a equipe, tanto maior sua capacidade de responder a novos problemas e apresentar novas soluções, novas ideias e proporcionam diferentes opiniões que enriquecem o trabalho da equipe. Estereotipos e preconceitos devem ser eliminados. Habilidade de returação e avaliação para melhorar aprendizado, comunicação, relacionamentos e qualidades de produtos e processos torna-se essencial a returação e a avaliação no ambiente de equipe. A autocrítica deve ser encorajada e recompensada para que a equipe reconheça seus pontos frágeis e possa corrigi-los adequadamente. Habilidade de planejamento estratégico. Em vez de responder a problemas com respostas isoladas, a equipe deve utilizar planejamento estratégico para identificar desafios e oportunidades de maneira colaborativa e influenciar o ambiente no qual os problemas surgem. A equipe deve criar visões, definir objetivos e analisar barreiras, solucionar estratégias e gerar um plano de ação que comprometa os membros em sua implementação. Depois, sobre a habilidade de conduzir reuniões bem-sucedidas. A equipe deve aprender por meio de participação, observação e correção a desenvolver reuniões mais curtas e mais produtivas. Os membros podem fazer rodízio como facilitadores, anotadores de ideias, controladores de tempo e observadores de processos para poderem melhorar as próximas reuniões. Interessante essa última aqui de conduzir reuniões. Próxima habilidade, resolver conflitos. A equipe deve aprender a resolver problemas e negociar colaborativamente, responder a situações difíceis e resolver conflitos internos. E a última habilidade é a de desfrutar. A equipe deve aprender e fazer um trabalho agradável e alegre como se fosse um jogo amistoso, mesmo se trabalhasse arduamente. Isso me lembra, essa coisa de desfrutar me lembra da pergunta que eu fiz no conteúdo de grupos. Tipo, eu li uma pergunta que caiu numa prova do IBGE, de administração. Bom, daí o que acontece? Nessa pergunta do IBGE, numa prova do IBGE, estava perguntando sobre tipos de equipes. Daí tinha vários tipos de equipes, que é as coisas que eu vou falar agora. Quer saber? Eu vou ler o nome das equipes e vou falar daí. Primeiro tinha a equipe de soluções de problemas, ela estava na questão. A equipe de trabalho de autogerenciada estava na questão também. Equipes multifuncionais também estava nas questão. Equipes virtuais não estavam. Tipo de pseudo-equipes não estava, que isso é uma topologia de acordo com o estágio de desempenho. Tipo de grupo de trabalho não estava. Tipo de equipes potenciais não estava. Tipo de equipes reais não estava. Tipos de elevado desempenho, esse estava. E outros tipos de equipe. Equipes de funcional cruzada ou interfuncional não estava. Equipes de tipo de força-tarefa e ad hoc não estava. E equipe de projeto, esse estava. Equipe de resolução de problemas e melhorias, esse aqui estava e esse era o certo da questão. E tinha equipes de riscos. Não tinha equipes de riscos, sacou? Eu falei agora os nomes aqui, só para me lembrar melhor da pergunta. E o que acontecia? Nessa questão de grupos de equipes, ele perguntava de tipos de equipes. Daí ele descrevia uma situação em que, na verdade, essa coisa de desfrutar que eu vou comentar não estava no enunciado da questão. Era mais um conteúdo de exemplificador da diferença entre grupos e equipes, que falava que os... Não, agora eu lembrei o que estava na questão. Tipo, ela não estava no enunciado, mas era a explicação de um desses grupos de equipe que eu acabei de falar. E era essa que eu tinha escolhido, basicamente. Era assim.
eu tinha que escolher entre uma questão de resolução de problemas ou uma questão de a equipe de alto desempenho. Eu estava entre as duas. O que o enunciado dizia? Dizia que eles queriam uma gerente, fez uma equipe para que eles fizessem, né, as reuniões que falou agora e propusessem coisas, soluções para um problema, uma coisa. Mas ó, que era uma coisa que poderia ser considerada um problema. Só que eu errei por causa que é da minha interpretação mental sobre o conteúdo. Eles queriam que aumentasse o tempo de desempenho dos serviços. Tipo, os serviços fossem mais rápidos, né? Quanto mais rápido e mais eficiente o treco for, melhor é o atendimento e também mais ganha a empresa, certo? Isso é meio que lógico. Só que com o contexto na minha mente, eu acreditava que na situação não era como se fosse um problema, era considerado só uma coisa que eles queriam melhorar. Ou seja, era uma situação de melhoramento. Eles queriam tornar o serviço deles mais eficientes, mas não é isso. Num contexto de equipes, aquela situação de querer aumentar o tempo de a velocidade de trabalho é considerada como um problema. E quando é considerado problema, obviamente teria que se escolher a solução de uma equipe de solução de problemas. Entendeu? Foi tudo um erro de interpretação. Mas também era porque eu não tenho conhecimento das grupos de equipes. Daí, disso aí, aparece o alto desempenho. A que eu tinha escolhido, o grupo de alto desempenho. Que eu achava que esses iam ser os caras que iam melhorar, faziam grupos de para melhorar o serviço, entende? Daí, o que acontece? Quando eu li a explicação, estava falando que o grupo de alto desempenho não é nada a ver com coisas de eficiência. O grupo de alto desempenho, ele é o grupo que tem força coercitiva. Ele tem força de vontade. Isso é o grupo de alto desempenho. Tipo assim, se você coloca lá alto desempenho e você coloca junto com isso a força de vontade, uma única qualidade, a qualidade de os carinhas gostarem do trabalho. E com gostarem do trabalho, eles têm o quê? Eles têm a predisposição de fazer tudo melhor. Só o único problema é que eu esqueci a palavra, né? Essa coisa que eu falei, a habilidade de desfrutar das habilidades de trabalho em equipe, entende? Daí quando as pessoas trabalham e têm essa força de vontade extra, elas viram equipes de alto desempenho. Tipo, elas nunca vão faltar no trabalho, elas gostam do que elas fazem, elas acham que tem valor o que elas fazem. Tipo, apenas dessa coisa de desfrutar, essa qualidade que eu esqueci o nome, eles vão lá e melhoram todos os tipos de desempenhos da equipe. É isso que era uma equipe de alto desempenho. Ou seja, a equipe felizinha. E daí eu confundi essa equipe, que eu achei que era uma equipe de melhorar, de criar planos e implementar planos de aumentar a eficiência, com a solução de problemas, com uma coisa que era um problema, mas no contexto da minha mente não era considerado um problema, porque eles não falaram que estava sendo um problema. Para mim, já que no enunciado não falou que estava sendo um problema o tempo de serviço, eu não considerei isso um problema. Viu? Muito estranho. Pensar demais por ter questões. Voltando para esse tipo de equipe de trabalho, vamos ver se talvez aparece alguma coisa das coisas que eu comentei agora há pouco. Com o advento do progresso das organizações, estranhamos uma vasta literatura a respeito de equipes de suas tecnologias e modalidade. Apresentaremos aquelas mais recorrentes em provas. As equipes de soluções de trabalho de problemas, tipologia segundo Robbins, geralmente compostas por 5 a 12 funcionários do mesmo departamento, que se unem em alguns momentos para discussão de formas para melhorar a qualidade, eficiência e o ambiente de trabalho. No entanto, raramente essas equipes têm autoridade para implementar de formas autônomas as suas sugestões. A próxima equipe de trabalho autogerenciados.
Grupos de funcionários, geralmente entre 10 a 15 pessoas, que realizam trabalhos muito relacionados ou interdependentes e assumem muitas responsabilidades que antes eram de seus antigos supervisores. Normalmente, isso inclui o planejamento e o cronograma de trabalho, a delegação de tarefas aos membros e o controle coletivo sobre o ritmo de trabalho, a tomada de decisões operacionais e a implementação de opções para solucionar os problemas. As equipes de trabalho totalmente autogerenciadas até escolhem seus membros e avaliam o desempenho de uns dos outros. Consequentemente, as posições de supervisão perdem a sua importância e até podem ser eliminadas. Sobre as equipes multifuncionais, elas representam uma forma eficaz de permitir que pessoas de diferentes áreas de uma organização ou até de diferentes organizações possam trocar informações, desenvolver novas ideias e solucionar problemas, bem como coordenar projetos complexos. Evidentemente, não é fácil administrar essas equipes. Nos primeiros estágios de desenvolvimento, enquanto as pessoas aprendem a lidar com a diversidade e a complexidade, costumam ser muito trabalhosos e demorados, e demora algum tempo até que se desenvolva a confiança e o espírito de equipe, especialmente entre pessoas com diferentes históricos, experiências e perspectivas. Próxima equipe, as equipes virtuais. Elas usam a tecnologia da informática para reunir seus membros, fisicamente dispersos, e permitir que eles atinjam um objetivo comum. Eles permitem que as pessoas colaborem online utilizando meios de comunicação como redes internas e externas, videoconferências ou em correios eletrônicos, quando estão separados apenas por uma parede ou outro continente. O próximo, continuando das equipes virtuais, podem fazer tudo o que as outras equipes fazem. Elas compartilham informações, tomam decisões, realizam tarefas e podem incluir membros de uma mesma organização ou fazer a ligação entre membros de uma organização e os de outras empresas, por exemplo, fornecedores e parceiras. Podem durar alguns dias para a solução de um problema, alguns meses para a conclusão de um projeto ou permanentemente fazer essa equipe virtual. Continuando, sobre tipos de acordo com o estágio de desempenho. Tipos de equipe que são separadas quando se separa os tipos por estágios. Uma pseudo-equipe. Nesses grupos podem se definir um trabalho, mas não há preocupação com o desempenho coletivo apreciável, prevalece a individualidade. Num estágio de grupo de trabalho. Não existe estímulo para transformar-se em equipe, partilham informações entre si, porém mantém-se de forma individual as responsabilidades e objetivos. Não se produz desempenho coletivo. Sobre as equipes potenciais, existe intenção de produzir desempenho coletivo, necessitam assumir compromisso quanto ao resultado do grupo e requer esclarecimento das finalidades, objetivos e abordagens da tarefa. Equipes reais, compostas de pessoas que, além de possuírem habilidades que se complementam, comprometem-se uma com as outras através de missão e objetivos comuns e de abordagem de trabalho bem definida. Existe confiança entre os membros do grupo, assumindo as responsabilidades plenas sobre o desempenho. Equipes de elevado desempenho. Equipes com membros profundamente comprometidos com o crescimento pessoal de cada indivíduo e com o sucesso deles mesmos e dos outros, possuem resultados muito além das expectativas, instalando equipes de elevado desempenho. Tem-se aumento na produtividade, melhora na qualidade de vida profissional dos funcionários, redução do nível de rotatividade de pessoa e absenteísmo, redução de nível de conflito, aumento de inovação e aumento na flexibilidade e obtenção de economia de custos de ordem de 30% a 70%. Se lembra que essa aqui era a que eu comentei, a de elevado desempenho. E na verdade nessa aqui não foi a que eu escolhi na questão, não. Mas era uma que tinha explicação que me ficou na mente, né? Por isso que eu comentei. Outros tipos de equipes. Equipe funcional cruzada ou interfuncional. São equipes multifuncionais com membros de diferentes setores funcionais da organização. Geralmente esses membros executam tarefas similares e complementares entre si. Equipes do tipo força-tarefa ou ad hoc são formadas para envolver com assuntos específicos e operam temporariamente até que os seus objetos sejam atingidos. Objetivos. Equipes de projeto são as equipes multifuncionais criadas para o gerenciamento de um conjunto de atividades estruturadas de forma temporária para a produção de um resultado exclusivo e único. E, já que eu li essa equipe de projeto, eu lembrei que foi essa a opção que eu tinha escolhido. Né? O problema é que quando você não tem conhecimento, você começa a assumir certas coisas por estereotipicidade, certo? E essa era isso aqui. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre equipes quando eu respondi a questão. E por isso, quando eu vi a equipe de projetos, eu pensei é uma equipe que faz projetos. Não que faz um projeto e termina um projeto. É uma equipe que cria projetos. E esse era o ponto principal do enunciado da questão que eu comentei agora há pouco. Na questão, eles tinham que criar o quê?
criar, eles tinham que falar, né, dar ideias de como solucionar o problema de tempo de serviço. Mas, como no texto não estava escrito os problemas, isso também me confundiu. Que era um problema o tempo de serviço, isso me confundiu. Mas então, eu considerei que criar um monte de ideias e tentar criar um monte de ideias e ficar verificando desempenho de coisas, das atividades, era como se fosse eles estivessem criando projetos todo a cada 3 dias, porque também lá no enunciado tinha a prerrogativa de tempo. Tipo, toda semana eles tinham que se reunir para fazer as reuniões e fazer as ideias, né? Ou seja, para mim, na minha perspectiva, eles estavam criando projetos. E para mim, uma equipe de projetos era o quê? Criar projetos. Ela não faz um projeto, responde projeto, ela só cria projetos. Era esse o estereotipo que eu tinha criado na minha mente. E esse é o problema, né? Uma equipe de projetos é uma equipe multifuncional que é criada para gerenciar um único projeto. Ou seja, são várias coisas, tipo, todos aqueles trecos que eles fariam lá nas reuniões, e todas as coisinhas, tudo isso resolvendo para resolver um projeto só, um único projeto. Isso é uma equipe de projeto. Ela não cria projetos. Próxima equipe, resolução de problemas e melhorias. Essa aqui era a queridazinha que era certa do enunciado, da questão. Equipes pequenas que se unem por algum tempo para realizar melhoramento de questões organizacionais ou a resolução de problemas. Elas fazem recomendações sobre como o processo de organização podem ser melhorados. Equipes de riscos criadas com estratégias de promover o espírito empreendedor, reunindo talentos especiais que podem até vir a fazer da estrutura organizacional. Essas equipes com foco em novos empreendimentos têm ampla autonomia para administrar seu próprio orçamento e atingir seus objetivos. Agora, sobre a questão de eficiência e eficácia de equipes. Só para falar, né, antes de ler o conteúdo, eficiência é quando você consegue fazer o trabalho e conseguir o resultado que você queria. E a eficácia é quando você conseguiu, quer dizer, a eficiência é quando você conseguiu fazer o que você queria e foi sem ter muitas perdas, sem ter perdas e outras coisas. Tipo, você usou menos material e conseguiu fazer o que você queria. Entende? Mas na eficácia é só que você só conseguiu fazer o que você queria, mas não teria eficiência se você tivesse, tipo, teve muitos gastos, esse tipo de coisa. Não teve eficiência. Entende? A eficácia é quando você resolve o problema, consegue fazer o que você queria. E a eficiência é quando você conseguiu fazer o que você queria junto com um bom desempenho. Continuando. Inúmeras são as variáveis relacionadas à eficiência e eficácia das equipes. O autor Robbins, que já apareceu muito nos conteúdos de equipes e grupos. Sabe por que ele aparece é o cara mais conhecido? Porque ele é o cara que mais conhece, que é o que mais... Esse é o cara, as exposições que ele criou de equipes e grupos são as que mais caem no concurso. Então é melhor conhecer, lembrar desse cara aqui. Dispõe de essas variáveis em 4 componentes básicos: projetos de trabalho, composição de equipe, recursos e outros efluentes constitucionais e variáveis de processo. Jason Robbins separou em 4 coisas que vão influenciar a eficácia e também vão influenciar a eficiência. Vamos ver aqui. Projetos de trabalho. As equipes eficazes precisam trabalhar em conjunto e assumir responsabilidades coletivas pela realização de tarefas significantes. Elas precisam ser mais que equipes só no nome. Inclui variáveis como liberdade e autonomia, oportunidade de utilização de diferentes habilidades e talentos, variedades de habilidades e capacidade de realização completa de uma tarefa ou produto identificável e identidade de tarefa, e execução de uma tarefa ou projeto que tenha um impacto considerável sobre os outros, significância da tarefa. As evidências indicam que essas características estimulam a motivação dos membros e aumentam a eficácia da equipe. Tais características são motivadoras porque aumentam o senso da responsabilidade dos membros e sua percepção de autonomia no trabalho, tornando sua realização mais interessante. Sobre composição. Essa categoria inclui as variáveis relacionadas a quem deve integrar as equipes, focalizam as capacidades dos membros da equipe e a personalidade e a alocação de papéis, a diversidade e o papel
da equipe e a flexibilidade dos membros, a sua preferência pelo trabalho em equipe. Sobre a capacidade dos membros, parte do desempenho de uma equipe depende dos conhecimentos e habilidades e capacidades de seus membros individuais, e é verdade que ocasionalmente tomamos conhecimento de equipes esportivas compostas por atletas medíocres, mas que, graças a um técnico excelente, determinação e união do grupo, são capazes de vencer grupos de atletas muito mais talentosos. Para funcionar eficazmente, uma equipe precisa de 3 tipos diferentes de capacidades. Primeiro, ela precisa de pessoas com conhecimentos técnicos. Segundo, pessoas com as habilidades para a solução de problemas e tomada de decisões, que sejam capazes de identificar problemas e gerar alternativas e avaliar essas alternativas e fazer escolhas competentes. Finalmente, as equipes precisam de pessoas que saibam ouvir e deem feedback e solucionem conflitos e pessoas outras habilidades interpessoais. Sobre a personalidade tem uma influência significativa sobre o comportamento individual do funcionário. Isso pode ser estendido para o comportamento de equipe, mas especificamente as equipes com níveis médios elevados de extroversão, amabilidade, consciência e estabilidade emocional costumam exceder a avaliação dos mais altas de seu desempenho. É muito interessante observar que as evidências sugerem que uma variação nas características de personalidade pode ser mais importante do que a sua média. Assim, por exemplo, embora seja desejável um nível médio elevado de consciência, misturar pessoas altamente conscientes com outras nem tão conscientes pode prejudicar o desempenho da equipe. Agora, sobre a eficiência e eficácia de alocação de papéis. As equipes possuem necessidades diferentes e as pessoas devem ser selecionadas para que as equipes, de modo a assegurar que todos esses papéis sejam preenchidos. Essa seleção precisa compreender os pontos fortes de cada pessoa e pode trazer para a equipe que selecionar os membros, tendo em mente esses pontos fortes de cada pessoa e distribuir as atribuições de trabalho de maneira que se ajustem aos estilos preferidos pelos membros. E o último ponto, não, na verdade não tem o último ponto. Tipo, não era para ser só 4, por que tem tantos? Sobre o tamanho das equipes. Da maneira geral, as equipes mais eficazes são compostas por grupos pequenos, menos de 10 elementos. Os especialistas sugerem a utilização de menor número possível de membros para a realização de uma tarefa. Infelizmente, existe uma tendência entre os executivos de compor equipes muito numerosas, embora 4 ou 5 pessoas sejam suficientes para garantir a diversidade e a habilidade de pontos de vista, sacou? Ou seja, eles conseguem o que querem, mas eles não são eficientes, porque eles gastam mais do que necessário. No caso, eles estão gastando mais pessoas. Quando a equipe tem excesso de componentes, os membros terão dificuldade de desenvolver a coesão. O comprometimento e a responsabilidade mútua e a folga social aumenta com as pessoas fazendo cada vez menos. Folga social, tem esse termo aqui no meio, né, que a gente leu, só não sei o que é. Sobre a flexibilidade dos membros. As equipes formadas por indivíduos flexíveis possuem membros que podem completar as tarefas uns dos outros. Esse é um diferencial obviamente positivo, já que aumenta enormemente sua adaptabilidade e deixa a equipe menos dependente de um único membro. Já ouvi falar disso. A seleção de membros que valorizam a flexibilidade e seu treinamento para que realizem as tarefas um dos outros pode levar a um melhor desempenho de equipe com o passar do tempo. Agora que eu li essa coisa de flexibilidade e pensei na flexibilidade dos membros, me lembrou de um contexto que eu vi em algumas histórias que era assim, uma equipe, né? Daí era uma equipe com o projeto de criar, vamos imaginar, algum videogame. Ou criar... Não, vai, usa videogame mesmo. Daí, dentro desse grupo, tinha os especialistas, certo? Tipo, tem o cara que... Tinha o cara que fazia código, tinha o cara que desenhava, e tinha o cara que, que desenvolvia. Daí desses caras tinha um último cara. Esse cara não tinha nenhuma especialização nessas 3 coisas importantíssimas para criar o jogo. Mas esse cara sabia um pouco de cada uma das coisas. Ou seja, ele era um membro flexível. Ele era um membro de flexibilidade do grupo.
E também o extra é que ele era o líder do grupo. Daí esse cara ia lá e ajudava em várias partes do projeto e sabia e que ele também tinha a flexibilidade de ter o ponto de vista que ele sabia quando os membros estavam tipo fazendo a folga social, quais eram os motivos. Também ele sabia como como é que se diz, motivar esses membros. Ele também podia ajudar eles em certas coisas. E ele tinha uma ideia de quanto tempo demoraria para fazer certas coisas. Ou seja, era um membro sinistro. Bom, só para comentar, essa era uma história em que esse membro que era super sinistro, que praticamente conseguia fazer tudo, mesmo ele não sendo especialista em nada, ele ele achava que ele era ridículo, ele achava que não, ou seja, ele tinha tristeza. Ele não tinha, como é que se diz? A palavra, meu. Uma pena que quando você está fazendo um vídeo sozinho não tem ninguém para te comentar as palavras que você esquece, né? Bom, ele não tinha força de vontade? Não. Ele não tinha confiança, é isso. Ele não tinha confiança nas próprias habilidades, mesmo ele sendo praticamente o líder do grupo. Eu falei que ele era o líder, mas na verdade essa equipe não tinha líder. Era aquela coisa que nem a coisa dos grupos, do vídeo dos grupos. Durante a criação do grupo, do nada tem um efeito, tem uma no estudo dos grupos, parece que tem um tipo de períodos de grupos. O último período é um período que não aparece muito, mas é o de destruição, ou seja, quando o grupo conseguiu terminar o que eles queriam fazer. E o segundo era o período de conflitos, onde aparecia, por causa de conflitos de interesses e grupos da coletividade, eram criados os líderes para, tipo, criar um objetivo para o grupo. Esse tipo de coisa. Bom, então, nesse contexto aí que eu estava falando, essa equipe aí era uma equipe mais esse último cara, o cara flexível, ele era como considerado o líder da equipe, mas ele não, mesmo não se considerava o líder da equipe. E ele tinha pouca autoestima. Essa era a interessantezinha da imagem de um membro flexível. Mas normalmente um membro flexível não é tão OP que nem esse cara que eu falei da historinha. Não é tão opressivo, não é tão incrível. Vamos continuando agora. Sobre as de eficiência e eficácia, sobre a preferência dos membros. Nem todo funcionário é o membro potencial da equipe. Se for dada a opção, muitos funcionários vão preferir ficar fora das equipes, quando pessoas que preferem trabalhar sozinhas são requisitadas para o trabalho em equipe é uma ameaça direta ao moral do grupo e à satisfação individual de seus membros. Isso sugere que, ao selecionar os membros da equipe, eles devem ser consideradas preferências individuais da mesma forma que as habilidades, personalidades e capacidades. As equipes com excelente desempenho geralmente são compostas por pessoas que preferem trabalhar em grupo. Contexto de preferência dos membros. São 4 fatores contextuais que parecem estar mais significativamente relacionados ao desempenho de equipes. Ué, estranho. Ou seja, agora está falando de outras coisas de desempenho de equipes. Estranho, né? Porque no começo eu estava falando de 4, agora tem mais ainda. Um contexto está falando agora de desempenho. Acho que os 4 primeiros que eu falei agora, eles nem são 4, são tipo uns 8. Era sobre componentes básicos. Que droga, meu, tá mal confuso isso aqui. A separação desse conteúdo aqui da apostila. Voltando, agora eu vou ler as coisas de desempenho. Daí as coisas que eles falam que são a ver com desempenho são os recursos adequados, liderança e estrutura eficazes, clima de confiança, sistemas de avaliação de desempenho e de recompensas que reflitam as contribuições da equipe, recursos adequados. As equipes são partes de um sistema organizacional. Agora, o que são recursos adequados? As equipes são parte de um sistema organizacional maior. Dessa forma, todas as equipes de trabalho dependem de recursos externos para sua sustentação. A escassez de recursos reduz diretamente a capacidade de desempenhar o trabalho eficazmente. As equipes precisam de receber o apoio necessário dos executivos e de organização como um todo para que possam atingir seus objetivos. Sobre a liderança e estrutura agora.
Os membros da equipe precisam entrar em acordo quanto à divisão de tarefas e assegurar que todos contribuam igualmente nesse arranjo. Além disso, é preciso determinar como os cronogramas serão estabelecidos, quais as habilidades devem ser desenvolvidas e como o grupo vai resolver os conflitos e como as decisões serão tomadas ou modificadas. O acordo em relação aos agentes, as especialidades do trabalho e com o valor deles devem ser organizados. Para integrar as habilidades individuais requer liderança e estrutura para a equipe. Isso pode ser proporcionado diretamente pelos executivos ou pelos próprios membros da equipe. A liderança, evidentemente, nem sempre é necessária. Por exemplo, as evidências indicam que as equipes de trabalho autogerenciadas frequentemente têm melhor desempenho do que aquelas que possuem líderes formalmente nomeados. Além disso, as lideranças podem prejudicar o bom desempenho quando interferem nas equipes autogerenciadas. Nessas equipes, seus membros assumem muitas dessas funções que geralmente ficam a cargo dos executivos. E, nas equipes administradas de maneira tradicional, encontramos dois fatores aparentemente importantes para o desempenho. Esses dois fatores são as expectativas e também o estado do espírito de líder. Ou seja, isso também tem que estudar para administração por IBGE, mas existem vários tipos de líder e esse contexto de estado de espírito de líder aparece nessa parte da apostila. Bom, continuando. Os líderes que esperam grandes efeitos de suas equipes geralmente os conseguem. Por exemplo, as tropas militares que têm líderes com altas perspectivas normalmente apresentam um desempenho melhor do que aquelas com líderes apenas controladores. Além disso, os estudos já demonstraram que os líderes que exibem um estado de espírito positivo conseguem um desempenho melhor da sua equipe e um índice de rotatividade menor. Só para comentar o que eu pensei que ia estar escrito aqui, eu achei que ia falar uma coisa depressiva sobre os líderes. Mas isso me fez lembrar de um outro contexto administrativo de pessoas. É um contexto que é debatido. É assim. A verdade sobre promoções. A verdade é que como é que se diz? Isso já é uma prática comum, mas não é mais bem vista isso. Isso é uma prática comum das organizações, que era assim. Elas promoviam pessoas que demonstravam positividade. Ou demonstravam não positividade. Positividade é falando de um jeito bonzinho. O que elas demonstravam era coesão. Ou seja, elas apresentavam poderes, elas se apresentavam como se elas tivessem forças, habilidades incríveis que não tinham. Elas se apresentavam maiores do que elas são, entende? Daí essas pessoas, elas eram promovidas para serem líderes. Daí isso era uma prática comum antigamente, administrativamente. Mas e ela era tão comum que, tá sacando? Só para não criar contexto, Brasil e governo federal. Se você é do Brasil, você deve ter entendido o contexto. Pessoinhas que eram promovidas, elas não tinham as habilidades, elas só se achavam, elas se auto-enganavam e apresentavam para o mundo para fora, ou seja, elas atuavam como se elas tivessem certas habilidades e junto com um positivismo, elas meio que temporariamente elas conseguiam aumentar desempenho de equipes, basicamente. Mas no longo prazo, elas não tinham muitos resultados. Às vezes até o que fazia, né? Essa coisa aqui de os líderes que esperavam grandes feitos. Elas até, por causa dessas coisas aí de esperar grandes feitos, elas pressuravam lá com seu espírito de líder, pressuravam as equipes e destruíam elas, entende? É esse tipo de contexto. Essa é a prática que está diminuindo, mas ainda é muito usada. Outro ponto disso é que
mesmo que ela tenha diminuído, agora elas continuam, só que eles fazem, como é que se diz? Uma das qualidades de um líder é o melhoramento, é o procurar o auto-melhoramento, entende? Isso, mas dessa vez as próprias empresas obrigam os líderes a se autodesempenharem, melhorar seu desempenho. Tipo, eles obrigam eles a fazer cursos de qualidade de atendimento, esses tipos de coisas, né? Ou como ou cursos de projetos, esse tipo de coisa, entende? Foi isso que eu pensei com essa coisa de líderes. E, de novo, comentar os conteúdos da apostila demora muito tempo. Próximo ponto de desempenho, clima de confiança. Os membros das equipes eficazes confiam uns nos outros e também demonstram confiança em seus líderes. A confiança interpessoal entre os membros de equipe facilita a cooperação e reduz a necessidade de monitoramento dos comportamentos individuais e une as pessoas em torno de crenças de que nenhuma delas tentará tirar proveito da outra. Por exemplo, quando existe confiança, os membros da equipe apresentam mais disposições para assumir os riscos ou mostrar vulnerabilidade da mesma forma. A confiança é a base para a construção da liderança. A confiança é importante para a liderança no sentido em que torna a equipe disposta a aceitar e se comprometer com as metas e as decisões de seu líder. Legal. Depois tem o sistema de avaliação de desempenho e recompensas. Como conseguir que os membros de uma equipe sejam responsáveis, tanto individualmente como em grupo? O sistema tradicional de avaliação e de recompensas individuais precisa ser modificado para refletir o desempenho de equipe. As avaliações individuais de desempenho e a remuneração fixa e os incentivos individuais e, por fim, as outras práticas semelhantes não são consistentes com o quê? O desenvolvimento da equipe de alto desempenho. Assim, ao lado da avaliação e das recompensas individuais que vão ser dadas pela contribuição de cada funcionário, os dirigentes, os líderes, não precisa ser líderes, pode ser só um cara que está acompanhando se a equipe está funcionando, devem considerar a avaliação em grupo, a participação nos lucros e nos resultados também, e os incentivos aos grupos pequenos e as outras modificações no sistema para reforçar o empenho e comprometimento das equipes. Assim, conclui-se que as recompensas igualitárias para o grupo e proporcionais para os indivíduos geram melhor desempenho. Sobre o processo. A categoria final relacionada à eficácia das equipes refere-se às variáveis do processo. Isso inclui o comprometimento dos membros com um propósito comum, o estabelecimento de metas específicas para a equipe, a eficácia da equipe, um nível controlado de conflitos e a redução de folga social. Que é interessante, né? Agora eu vou falar dessa coisa que falou aqui no final, dessa categoria final. Processo. Processo, propósito comum, eficácia, metas, nível, controle, redução de folga. O processo de propósito comum. As equipes eficazes têm um propósito comum e significativo que oferece direção, um momento e comprometimento de aos seus membros. Esse propósito é uma visão e é a mais ampla que os objetivos específicos. Sobre as metas específicas, as equipes bem-sucedidas traduzem seu propósito comum em metas de desempenho específicas, mensuráveis e realistas. As metas conduzem os indivíduos a um melhor desempenho e também energizam as equipes. As metas específicas ajudam a tornar a comunicação mais clara e ajudam também a equipe a manter seu foco entre a obtenção de resultados. Da mesma forma, as metas das equipes também devem ser desafiadoras. Metas difíceis mostraram elevar o desempenho da equipe nos critérios para os quais foram estabelecidos. Dessa forma, metas para aumentar o volume de produção levam ao aumento da produção. Metas para aumentar a rapidez aceleram a velocidade e assim por diante. Próximo, eficácia. As equipes eficazes têm confiança nelas mesmas e acreditam que alcançarão o sucesso. Chamamos isso de eficácia de equipe. O sucesso gera sucesso. As equipes bem-sucedidas aumentam sua convicção sobre seus sucessos futuros e isso, por sua vez, motiva essas equipes a trabalhar mais arduamente. Duas opções possíveis para aumentar a eficácia das equipes são ajudar as equipes a conquistar pequenos sucessos e oferecer treinamento para as habilidades. Os pequenos sucessos constroem uma confiança na equipe. Confiança e, à medida dessa construção, ela aumenta o seu histórico de conquistas. Também aumenta a convicção coletiva de que os futuros esforços levarão ao sucesso. Ao lado disso, os executivos também oferecem treinamentos para aperfeiçoar as habilidades técnicas e interpessoais dos membros de suas equipes. Quanto melhores essas habilidades, mais as equipes têm condição de desenvolver sua confiança e sua capacidade de contar com confiança com a obtenção de resultados.
Eu tenho uma imagem para esse contexto de eficácia. Uma imagem que me aparece toda hora quando eu penso em coisas de eficiência, eficácia e desempenho. Dessa coisa aqui que acabou de falar um monte de vezes, é sobre a força de vontade. Daí isso, repeteco em todos os tipos de trecos motivacionais, você entende? Toda hora eles falam, se você pensar, você age do jeito que você pensa. Daí essa coisa tudo é sempre, pense positivo que você vai ter melhor desempenho, esse tipo de coisas, né? Daí, né, tem respostas científicas dizendo que o desempenho das pessoas quando elas estão felizes é maior, esse tipo de coisas, né? Mas, pra mim, eu acho mais interessante usar uma imagem. A minha imagem é de direções. E com direções eu uso a imagem de correr. Imagine assim, se você, a pessoa está correndo, tipo lá pro objetivo lá. Tá aí, ela tá correndo, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. A ação de correr, ela pode ser fácil e automática. Não necessita de mais nada além dessa de correr, certo? Ou de andar, se você quiser. Para alcançar o objetivo de distância. Isso é, isso é um contexto de trabalho. Esse é o seu trabalho. Você pode fazer o seu trabalho sem nada. Só fazer o seu trabalho sem forças de vontade, sem alegria, sem nada. Daí aparece o agora, vou colocar as coisas inconscientemente. As coisas que são subconscientes. No caso que se fosse subconsciente, pensamentos não de confiança, mas de autodepressivos, de não conseguir o que você quer. E essas coisas, nessa pessoa que estava correndo ou andando, o que aconteceria seria o vento, o tailwind. O problema é que eu não lembro, eu não sei qual é, como que se diria isso em português. Mas ela parecia o vento contrário, o vento que te impede de você ir na direção que você quer. Necessariamente uma pessoa não, se não for um vento extremamente forte, ela não impediria que ela continuasse se movendo, ou seja, ela conseguiria continuar fazendo o trabalho, mas ela ia demorar muito mais para alcançar o quê? O resultado que ela quer, ao chegar na distância que ela quer. Mas, daí agora a gente usa o subconsciente positivo na imagem. Quando o consciente positivo, essas coisas aqui de confiança que falou aqui, da eficácia da equipe, ela seria o tailwind no sentido inverso. Um vento que aumentaria sua velocidade da sua caminhada ou corrida. E isso é a imagem, né? Os pensamentos positivos, elas não impedem que você não consiga terminar a coisa, mas vai demorar muito mais. Enquanto que a força de vontade, ela é um impulsionador, faz você conseguir chegar nas suas metas muito mais rápido. Por isso que qualquer coisa motivacional, ou se você vai lá e vê vai lá e quer ler um livro chato de como chegar nas suas metas, eles vão falar isso. Vão falar desses tipos de coisas. De ser só feliz, né? Tipo, se você ler qualquer coisa de força de vontade, basicamente, quer dizer, força de encontrar suas metas, só vai ter uma coisa lá, seja feliz. E por que é isso? É por causa que a pessoa é extremamente, bem mais eficiente do quando ela tá feliz, meu. Quando é positiva, quando ela tem confiança. E é só, simplesmente é isso. Tipo, você vai conseguir chegar nas drogas das suas metas, meu, não importa o que você queira. Se você continuar indo para essa meta, você sempre vai conseguir. Mas se só tem dois trecos. Ou você usa o turbo, que é o impulsionador de confiança e felicidade, ou você não usa ele. Daí ele vai demorar mais, né? Vai só demorar mais, mas você ainda vai chegar lá. Esse é o treco. Vai chegar lá de qualquer jeito, só que demora mais, meu. Você quer que seja rápido ou quer que demore? Esses são os pontos. Agora, para de comentários e ser chatos, vamos voltar para o trecos aqui dos equipes. Níveis de conflito. O conflito dentro de uma equipe não é necessariamente uma coisa negativa. As equipes totalmente imunes aos conflitos tendem a se tornarem apáticas e estagnadas. Assim, os conflitos podem, na verdade, melhorar a eficácia das equipes, mas isso não ocorre com todos os tipos de conflitos. Os conflitos de relacionamento, aqueles baseados em incompatibilidade interpessoais, tensões e animosidades entre as pessoas, quase sempre são de funções, né? Ou seja, causam impactos negativos na equipe. No desempenho de tarefas não rotineiras, contudo, o desacordo entre os membros sobre o conteúdo de tarefa, o chamado conflito de tarefa,
não é necessariamente negativo. Por exemplo, você pode trocar as tarefas para as pessoas que vai ser mais eficiente nessa tarefa, entende? Na verdade, ele é frequentemente mais benéfico, pois ele reduz a probabilidade de ocorrência de pensamento grupal. O conflito de tarefas estimula a discussão e promove a avaliação crítica de problemas e opções para conduzir as melhores decisões da equipe. Dessa forma, as equipes eficazes são caracterizadas por um nível adequado de conflitos. E finalmente apareceu aquele conteúdo de folga social para terminar. Folga social são as pessoas que podem se esconder dentro de um grupo, podem se entregar à folga social e se aproveitar do esforço do grupo, já que as contribuições individuais não podem ser identificadas. As equipes eficazes não correm esse risco porque são membros e se mantêm responsáveis, tanto no nível individual como no grupo. Isso aqui é muito fácil de encontrar uma imagem, né? Porque elas aparecem em desenhos animados. A imagem é simples. Foi lá na escola, quer dizer, você nem precisa usar em desenhos animados, porque isso aparece nas escolas, nas escolinhas fundamentais, escolinhas de criancinhas e de adolescentes. E assim, faz um grupo de escola para fazer uma. Não, faz uma equipe na escolinha para fazer um projetinho, sei lá, de fazer uma maquete. Daí vai lá, 3 desses caras são eficientes. Eles fizeram o trequinho, compraram materiais e tudo, e fizeram um treco bonitinho. Daí tem um outro cara. Esse outro cara ele só seguiu, certo? Ele fez quase nada. Ele só fez um. Ele fez. Ele foi lá na equipe só porque ele era amiguinho de um dos membros e vai lá e ajuda só um pouquinho, um tequinho, não ajuda direito também. E vai lá e no final ele tá no grupo e ganha a nota, ganha a eficácia. Ele foi, mesmo que o grupo tenha tido o resultado, um resultado esse cara aí que não merecia isso, porque ele não foi bem, ele fez a folga social. Esse basicamente é o ETE. Agora vamos ver um último ponto. Já os autores sobre a empatia apresentam os seguintes fatores que interferem no trabalho em equipe. Alguns fatores compatibilidade e individualismo, sobreposição de ações e definição de atribuições, líder autocrático, falta de tolerância e cortesia, ausência na comunicação de liderança e não saber ouvir e falar na hora certa, e arrogância e soberania e falta de disciplina. Todos esses tecos fazem com que uma equipe não funcione direito. E assim termina o conteúdo de equipes e grupos. Mas não vamos terminar aqui o vídeo. Vamos também ler agora a bibliografia, né? Bibliografia. Nossa, tem muito conteúdo na bibliografia. Primeiro, eu tenho um livro chamado Comportamento Organizacional. Tradução técnica de Reinaldo Marcondes. Pearl. São Paulo. São Paulo. É um livro daquele cara Robbins. O segundo livro do Robbins se chama Comportamento Organizacional. Tradução técnica de Reinaldo Marcondes também. Mesmo livro, sacou? Terceiro ponto. Terceiro, bibliografia. Albuquerque de Albuquerque de Fuentes Palácios. Livro Grupos e Equipes de Trabalho nas Organizações. Comentários de Zanelli. E Zanelli, Borges Andrade. Terceiro livro, de Bass e Heiterband, Organizational Psychology, de Boston. Quarto livro, Profunda Simplicidade, de Schutz. Uma tradução de Maria Silva Mourão Neto. Quinto livro, Comportamento Organizacional, tradução de Robbins, de novo. Tradução de Reinaldo Marcondes. Esse cara aparece muito. O livro repetiu já 3 vezes, esse cara. Livro de Sobral Pesci. Administração, Teoria e Prática de Contexto Brasileiro. Daí tem o Chiavenato, que aparece todo o canto do Administração. Eu não comentei quando ele apareceu aqui. O nome dele no contexto aqui na apostila. Administração Geral e Pública, do Rio de Janeiro a Selvar 2006. Depois tem o livro de Moscovici, de Equipes Dão Certo. Isso aqui parece que se eu procurar no Google eu acho. Esse livro custa R$15.
voltando. E o último livro é Comportamento Organizacional, de Robbins, de novo. Então não é o último livro. O último livro é o Sobral, de um cara chamado Sobral, que diz Administração, Teoria e Prática no Contexto Brasileiro. Acho que isso aqui seria interessante, né? Ter esse livro. E para terminar, é a coisa que mais cai em concurso, né? A diferenciação entre grupo e equipe. Mas eu não vou ler isso. Eu vou ler só a tabelinha de grupo, diferenças de grupos e equipes. Num grupo é o esforço individual, sinergia neutra, soma de esforços, responsabilidade por resultados individuais, objetivo de trabalho individual, independência, habilidades aleatórias e variadas e compartilhamentos de informações. E na equipe, só para resumir, é tudo, são as mesmas coisas, só que num nível mais pessoas. Nível coletivo. É tudo coletivo. Esforço coletivo, sinergia positiva, multiplicação de esforços, responsabilidades compartilhadas pelos resultados, objetivos de trabalho compartilhados, dependência mútua, habilidades complementares e processo interno de aprendizagem. Se você não entendeu a comparação que eu fiz, é que se você pega aqui esforço individual, agora só coloca aí qual coletivo, coletividade nesse treco de esforço individual. O que que dá? Dá igual a esforço coletivo. E é um repeteco para todas as diferenças. Coletivo, 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 coletivo. E assim termina o conteúdo de grupos e equipes, né? Bonitinho. Tchauzinho.